Você está sendo bem orientado com relação à saúde dos seus rins? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Para a maior parte das pessoas, a primeira resposta que vem na cabeça quando é feita uma pergunta como essa é a seguinte: claro que eu sou bem orientado, meu médico sempre me disse que eu tenho que tomar bastante água. Mas é só isso. Isso é o básico. Se fosse para eu ouvir essa resposta, eu nem teria feito a pergunta. E você vai ver que tanto a resposta quanto a pergunta não são tão óbvias assim. Uma coisa que todo médico recomenda é o seguinte: tome, no mínimo, 2 litros de água por dia. Agora você vai entender por que a razão dessa orientação, que está correta. Imagine o seguinte, que, por exemplo, aqui em casa, o prédio tem uma caixa d'água. Imagine que essa caixa d'água tenha, por exemplo, 5.000 litros. Você sabe que de tempos em tempos a caixa d'água ela tem que ser lavada. Aqui na minha casa, na sua casa, isso é obrigatório. Porque com o passar do tempo vai acumulando-se na caixa d'água sujeira. É por isso que é feita a limpeza. Mas imagine que na caixa d'água da sua casa tenham sido acumulados 2 litros de sujeira. Me responde, você consegue limpar esses 2 litros de sujeira da caixa d'água com 2 litros de água? Não sei. A resposta é óbvia. Se você fizer essa pergunta para 10 pessoas, as 10 pessoas vão responder. Não. Então, se para limpar 2 litros de sujeira de uma caixa d'água, você não usa só 2 litros de água, então você vai usar agora o mesmo princípio para o seu corpo. Presta atenção. Um homem de estatura mediana apresenta em média no seu corpo 5 litros de sangue. Esses 5 litros de sangue passam pelos rins 40 vezes por dia. Ora, se 5 litros de sangue passam 40 vezes por dia pelos rins, significa dizer o quê? Que todos os dias passam pelos seus rins 200 litros de sangue. E o que é que os rins fazem com esse sangue? Filtram, porque, claro, eles têm que reter todas as impurezas, todas as sujeiras que estão no sangue, para devolver para o organismo um sangue limpo. Então, presta atenção no que eu disse. Todos os dias passam pelos seus rins 200 litros de sangue. Desses 200 litros, 1%, presta atenção, 1% é de toxinas. Ou seja, todos os dias os seus rins filtram 2 litros de toxina. Outra pergunta óbvia para você: o seu organismo quer toxina? É claro que não. Então, você tem que botar para fora essas toxinas que os seus rins retêm. E como é que você coloca essas toxinas para fora? Ingerindo água. Se todos os dias um ser humano de estatura média, com 5 litros de sangue no organismo, consegue reter nos rins 2 litros de toxina, você está entendendo que isso é o mínimo de água que você tem que ingerir todo dia para ter rins e um organismo saudável? Mas nesse ponto agora é o ponto que eu considero como sendo nevrálgico. Por quê? A esmagadora maioria das pessoas acham que estão precisando de água quando sentem sede. Não é assim que funciona. A sede é o último sinal que o seu organismo dá que está precisando de água. Existem outros tantos sinais. Por exemplo, cabeça pesada. Sim, é sinal de baixa ingestão hídrica. Mas por que eu perguntei inicialmente se você estava sendo bem orientado? Porque, veja, não é só você ir no médico e ele dizer tem que tomar bastante água. Não é só isso. O que é que você acabou de ficar sabendo? Que todos os dias o seu organismo, através dos rins, ele retém 2 litros de toxina.
Então você concorda comigo que tanto o seu organismo ele tem que ficar livre dessas toxinas, como também os seus rins devem ser limpos? Então vai agora o primeiro ponto. Existe uma forma muito simples de você limpar diariamente os seus rins dessas toxinas que ele filtra, e não é somente tomando água. Existe uma maneira efetiva que você pode fazer na sua casa e que vai promover uma limpeza tão grande nos seus rins que eles vão respirar aliviados. E tudo isso que eu vou te ensinar aqui hoje é justamente para evitar que você chegue no ponto que chegou uma paciente da minha esposa, a qual a minha esposa nesse momento está cuidando bem direitinho dela para reverter todo o processo que foi iniciado. E que muito facilmente pode ser o seu caso que está me assistindo agora. Mas daqui para o final eu vou explicar bem direitinho. Como é que você faz essa limpeza renal? Para fazê-la você precisa de duas coisas, só duas coisas. Primeiro, vinagre de maçã. De preferência o orgânico. É o melhor que tem para você fazer essa limpeza renal. A segunda coisa que você precisa é água. Então, presta atenção no que você vai fazer. Você separa um recipiente onde você coloque 500 ml de água, meio litro de água. E você acrescenta 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Acrescenta, mistura direitinho. E você vai ingerir essa mistura de água com vinagre de maçã no decorrer da sua manhã. Pronto, é isso. Isso vai começar a promover a limpeza dos seus rins. Agora, adianta você fazer isso um dia, 2, uma semana, e depois parar e voltar a fazer tudo errado de novo? Não. Então tenha isso como uma rotina para você. Não é necessário que você faça isso ad eterno, mas comece a ter isso como um hábito que você vai fazer por pelo menos uma semana durante um mês, por exemplo. Muito embora existem pessoas que muito corretamente fazem isso diariamente. O segundo ponto que a gente precisa entender. Os seus rins, eles são muito fortes. Então você trata mal, você massacra-os e eles continuam lá caladinhos na deles. Mas um dia você vai para um exame de rotina e o teu médico olha e a sua proteinúria está muito alta. A primeira coisa que se pensa, opa, tem alguma coisa errada com os rins. Veja que coisa interessante que aconteceu com essa paciente da minha esposa. Ela chegou no médico com a proteinúria muito alta. Aí, já sei, vamos fazer o seguinte. Prescreveu uma carga pesadíssima de corticoides para a proteinúria começar a baixar. Talvez você não tenha achado nada demais nisso. Sabe por quê? Porque você não sabe o que é corticoide. Anos atrás, eu estava cuidando da saúde de uma senhora e essa senhora ela tinha 2 filhas pequenininhas. E uma das filhas dela, que na época estava com 3 anos de idade, estava com aquele conhecidíssimo cansaço que levam as crianças para o pronto-socorro, aí toma nebulização. E o que é que acontece? Ela disse, então eu levei ela lá na emergência, ela tomou nebulização e a médica receitou para ela corticoide. Aí eu perguntei assim, então quer dizer que a médica recomendou corticoide para sua filha de 3 anos? Aí ela, sim, claro, e ela ainda está tomando. Aí eu perguntei para essa senhora o seguinte, me diga uma coisa, o que é que você acha daquele pessoal fisiculturista bem forte, que usa bastante esteroide, né? Aí ela disse assim, eu acho aquilo muito feio, eu não gosto daquilo não, porque aquilo é errado. Aí eu fiz para ela a pergunta de ouro, por que a senhora acha isso errado? Porque para ficar daquele jeito eles tomam hormônio. Aí eu fiz mais uma pergunta para essa senhora, mas espera aí, você disse que acha errado porque eles tomam hormônio, mas é errado eles tomarem hormônio e a sua filha de 3 anos, a senhora não acha errado tomar hormônio? Aí ela, mas minha filha não toma hormônio. Aí eu disse assim, mas peraí, a senhora não disse que sua filha está fazendo uso de corticoide, sua filha de 3 anos? Ela, sim. Aí foi quando eu disse para ela, pois corticoide é hormônio.
Então eu expliquei para ela o que fazer para a filha dela nunca mais ter esses eventos de cansaço, para não ter que levantar de madrugada, levar no pronto-socorro, tomar nebulização, corticoide, etc. E sabe o que foi que aconteceu? Shazam! A filha dela ficou curada, sem precisar usar remédio nenhum. Então, é esse o grande problema da medicina alopática. Pronto, cheguei no ponto que eu queria. Eu estou dizendo que a medicina alopática não presta? Não, de jeito nenhum. Ela é muito importante. Se, por exemplo, você quebra um braço, poxa, é perfeito. Vai colocar o osso no lugar, vai engessar se for o caso. Quando é o caso de colocar pinos e tal, é fantástico. Numa emergência, poxa, a medicina alopática é perfeita. Mas entenda, a diferença que existe entre a medicina alopática e a medicina natural é que a medicina natural ela vai nas causas. A medicina alopática ela vai nos efeitos. Se, por exemplo, você está com colesterol elevado, a medicina alopática vai te prescrever um remédio para baixar o colesterol, em vez de ir na causa que fez com que o teu colesterol se elevasse. E aí você passa o resto da vida tomando remédio para baixar o colesterol e ele só baixa se você tomar o remédio. Ou seja, se você parar, ele volta a subir. Então você não está indo na causa. É como, por exemplo, vamos usar mais uma vez o caso da caixa d'água. Você está em casa e você olha para o teto e você vê que tem um vazamento. O que é que você vai fazer? Você vai pintar? Não, você vai procurar saber o que foi que originou o vazamento. Não é isso? Agora, deixa eu perguntar para você. O que é mais importante? A tua saúde ou um barulho estranho que apareceu no seu caso? É claro que você vai me dizer que o mais importante é a sua saúde. O problema é que as pessoas tratam melhor do carro do que da saúde, de casa do que da saúde. Tá entendendo o problema? Então, você só é mal orientado quando você não busca conhecimento. Se você não busca o conhecimento, tudo que lhe disserem você vai engolir. Mas lembre que quem vai sofrer as consequências não é quem está te passando as orientações erradas. É você que vai sofrer com essas consequências. O que é que acontece quando normalmente você começa a fazer uso de corticoide? Você começa a inchar, não é verdade? Ah, mas eu vou fazer o quê, professor Paulo? Dentro da medicina natural, existem protocolos específicos que são fantásticos e, de fato, você resolve. Como, por exemplo, no caso que eu citei, da elevação da proteinúria, que indica algum problema relacionado aos rins. Como é que a gente age na medicina natural? Através do protocolo que é feito com base no própolis verde. Mas presta atenção, não é o pulso de própolis. Pulso de própolis é outra coisa. A gente usa o pulso de própolis, por exemplo, quando quer reestruturar o sistema imunológico. Quando é no caso da redução da proteinúria e começar a devolver saúde para os rins, a gente usa um protocolo específico, que é justamente 30 gotas de própolis verde pela manhã e 30 gotas à noite. Porém, isso aí vai variar de pessoa para pessoa, de caso para caso. Mas o protocolo básico é esse. Pareceu que é muito, 60 gotas por dia? Sim, mas é como eu disse, isso é ajustado de acordo com as características individuais de cada pessoa. Ou seja, o ideal é que você procure o profissional adequado, profissional bom, que vai te orientar da forma correta e vai te apontar o caminho para você reconquistar a sua saúde renal. Mas quer fazer a coisa mais certa? É um caminho que não tem como você errar. Começa a prestar atenção na tua ingestão hídrica diária. Começa a observar se você não está relegando os seus rins, a saúde dos seus rins para um segundo plano. Está chegando no final do dia e, como muitas pessoas dizem, me esqueci de tomar água. Não faça isso. Quer dizer, a não ser que você queira acabar com a própria vida. Então, olha só, se você juntar tudo isso
que eu acabei de explicar para você e outros tantos protocolos, é dessa forma que a minha esposa está conseguindo recuperar a saúde renal da paciente dela. Agora, caso haja ficado alguma dúvida para você, eu vou ter a maior alegria de sustá-la. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tenha, escreve aqui embaixo nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder. E claro que você concorda comigo que o conteúdo desse vídeo é valiosíssimo. Então pratica o triplo C. Curte, comenta e compartilha. O algoritmo do YouTube só reconhece a relevância do vídeo se você clicar no like. E quando você compartilha, o que é que você está fazendo? Está se tornando, junto comigo, mais um buscador e disseminador do conhecimento. E caso você queira agendar com a gente uma consulta, seja online, seja presencial, é só entrar em contato com a gente através do nosso e-mail ou então WhatsApp, que você encontrará ambos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso, muita paz para você e que Deus, o dono da minha vida, desse canal e do meu trabalho, nos abençoe. Muita paz. Tchau, tchau.